Graça e paz, povo de Deus. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre a base, falando que a base da igreja é Cristo e não a base do cristianismo é a igreja. Pois bem, continuando ainda um pouquinho nessa linha de raciocínio, eu faço a seguinte pergunta, né? Eu tenho me indagado muito sobre isso. Como é que eu vou pregar o Evangelho de Cristo para pessoas cuja a base é o Evangelho de Paulo? Isso? Tem gente que fala assim, Ulisses, você é contra Paulo? Não, eu sou contra os idólatras de Paulo. Tá? Paulo escreveu cartas que são mas são essenciais ao cristianismo, ao Evangelho. Porém, Paulo não é legislador. Gente, Paulo não é juiz. Paulo não é semideus. Paulo não tem uma autoridade, nunca, jamais terá uma autoridade maior do que a do próprio Jesus, a do próprio Cristo, do próprio Messias, que veio aqui, deixou as suas ordenanças, né? Deixou suas orientações, deixou os seus conselhos para nós. E é isso, eu tenho feito essa indagação a mim mesmo. Como é que a gente muda a base de uma pessoa? Como é que eu vou pregar o Evangelho de Cristo para quem tem como base o Evangelho de Paulo? Não dá, simplesmente não dá. Eu tenho vivido, não em crise, não. Eu não tenho vivido em crise com relação a isso, mas eu tenho ficado um pouco desanimado com algumas pessoas, tá? Eu vejo pessoas postando frases de Paulo, que são frases que vão contra frases de Cristo e dando mais autoridade às frases de Paulo. Mas aí as pessoas, como eu disse, né? As pessoas, a base das pessoas é o Evangelho de Paulo, as cartas paulinas. Por quê? É o tal do Evangelho da Graça, né? É o tal do oba-oba da graça, o Espírito da graça, o vento da graça, o sopro da graça, vivendo em graça, e se esquecem das orientações de Cristo, né? Então é como se Cristo não tivesse autoridade nenhuma, é como se Cristo tivesse vindo aqui e tivesse sido somente o sacrifício, né? Como se ele fosse somente o cordeiro e pronto, acabou. Não tivesse autoridade nenhuma como verbo, como criador, né? Como a parte da divindade que tudo fez através dos seus lábios, através da sua ordem, né? Através do seu falar. Cristo, eu sempre digo isso, Cristo ressuscitado ficou aqui 40 dias e não falou absolutamente nada contra o Antigo Testamento, né? O Antigo Pacto, a Antiga Aliança, como você quiser chamar, aquilo que é de Gênesis até Malaquias. Jesus não falou nada contra, pelo contrário, chancelou tudo, estava tudo certinho. Cristo, quando andou aqui ressuscitado, quando andou aqui com seus apóstolos, com seus discípulos, que ele mesmo escolheu, ele foi dizendo, foi se mostrando, isso está relatado na Bíblia, tá, gente? Vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia, vocês vão ver que isso está relatado. Ele foi se mostrando em todas as passagens que falavam sobre ele. E a Bíblia não menciona, mas creio que ele deva ter falado sobre o povo no deserto, deve ter falado sobre o livro de Isaías, né? Muitos falam que é uma Bíblia dentro da Bíblia, né? O maior livro messiânico, o maior profeta messiânico que existiu. E Jesus não fala nada contra. Jesus não chega e fala assim, olha só, gente, isso daqui que está escrito tá errado, tá? Isso tá errado, eu preciso agora dar uma revisada nisso, eu preciso corrigir, anota aí o que eu vou falar. Não, de maneira alguma. Estava tudo muito certinho, muito certinho. E, inclusive, Cristo chega para os fariseus e fala assim, vocês examinam as Escrituras porque vocês pensam que nelas tem a chave, as orientações para a vida eterna, e são elas mesmas que falam de mim.
É Cristo falando assim, olha só, vocês estão lendo a coisa certa. Se vocês querem a vida eterna, vocês estão lendo, vocês estão buscando no lugar certo. Porque todo esse compêndio fala de mim, fala sobre a salvação, fala sobre a graça, né? Fala sobre a misericórdia do Pai, etc, etc. Mas como? Volto à indagação, volto ao meu dilema. Como ensinar o Evangelho de Cristo para as pessoas a base é o Evangelho de Paulo, a base é o Evangelho católico, a base é o Evangelho protestante, que protestantismo e catolicismo é a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. Só mudou o dinheiro, só mudou o bolso para onde o dinheiro iria, né? É isso. Que dilema que eu vivo, né? Quando eu ouço uma pessoa falar assim, isso era no antigo pacto, isso era no tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça, nós agora vivemos sobre a orientação do Espírito Santo, nós não precisamos mais do Antigo Testamento. Tem pessoas que chegam ao cúmulo de falar o seguinte: eu sigo a Paulo, mas não sigo a Cristo, porque Cristo é do tempo da lei. Eu não sigo a Cristo, eu não sou imitador de Cristo, porque Cristo vivia de acordo com a lei, eu sou imitador de Paulo. Olha a base dessas pessoas. Infelizmente, né? Infelizmente, as pessoas anulam as palavras do Altíssimo, anulam as palavras do próprio Verbo, né? O Verbo falava com as pessoas no Antigo Testamento, né, naquilo que conhecemos como de Gênesis a Malaquias. Ele falava, ele se mostrava, ele era presente, e as pessoas andam anulando isso para viverem em seus achismos. Não, agora vivemos de acordo com o Espírito Santo. Pecado não é mais a transgressão da lei. Não, quem escreveu isso foi Tiago, quem escreveu isso foi João, quem falou sobre isso foi Pedro, mas agora nós vivemos debaixo da graça. E pecado é tudo que entristece o coração de Deus. Nós rejeitamos todas essas coisas que foram escritas antes de Paulo, antes de Atos, rejeitamos todos os discípulos que Jesus escolheu, porque eram judeus, viviam de acordo com a lei, rejeitamos tudo isso. Como ensinar o Evangelho de Cristo para essas pessoas? Como explicar para essas pessoas que a única coisa que mudou, meu irmão, minha irmã, anote isso, que você vai ver isso na Bíblia, isso vai estar escancarado a partir de agora. A única coisa que mudou é que nós não precisamos mais fazer um sacrifício quando pecamos contra o Altíssimo. Quando transgredimos os 10 mandamentos, nós não precisamos mais fazer um sacrifício. Jesus é o nosso Cordeiro. Desde a antiguidade, quando Deus separou o povo dele, deu leis específicas e falou: quem transgredir vai morrer. E para não morrer, o inocente tem que morrer, que já apontava para Jesus. Já estava apontando para Jesus nesse momento. A única coisa que mudou, meu irmão, minha irmã, é que nós não precisamos mais fazer um sacrifício. Nós precisamos apenas crer que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente. E é suficiente para cobrir multidões de pecados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós não precisamos de um outro sacrifício, nós precisamos somente da graça. Graça é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E a partir de agora, se você quiser ler a Bíblia nessa ótica, você vai ver que tudo se encaixa. Você não precisa jogar o Antigo Testamento no lixo. Você não precisa jogar as cartas de Pedro, de Tiago, de João, do barquinho, né? Eu costumo brincar sobre isso. Pedro, Tiago, João e o barquinho. Você não precisa jogar as cartas deles fora. Você não precisa jogar nada fora. Tudo começa a fazer sentido quando você apenas entende que graça é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E é a única coisa que mudou. Aí quando você chega em Apocalipse e lê lá, né? Irou-se o dragão e foi pelejar contra a igreja, contra a mulher e os seus descendentes, contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo. Ou seja, guardam os mandamentos e quando tropeçam nos mandamentos, eles creem que o sacrifício de Cristo já é suficiente. Não precisa fazer mais nada.
Aí você começa a ver que quando em Apocalipse fala assim, ficarão de fora os cães, os mentirosos, os idólatras, apontando para a lei, os adúlteros, apontando para a lei, os feiticeiros, etc, etc. Quando você vê Paulo falando sobre aqueles que também ficarão de fora, que ele começa a citar aqueles que transgridem a lei, quando você vê que toda a Bíblia começa a fazer sentido só por uma questão. A única coisa que mudou é que nós não precisamos mais fazer sacrifícios. O sacrifício nosso é Cristo, é a cruz do Calvário. Lá foi feito o único sacrifício e pronto. Dali para diante, a única coisa que mudou foi essa. Não tem mais o que mudou. Não tem mais, não mudou mais nada, tá bom? Vai estudar a Bíblia, gente. Vai estudar a Bíblia. Pare de ser enganado. Retire essa base paulina da vida de vocês. Volte para a base. Volte para a rocha. É Cristo. Cristo é a rocha. Jesus Cristo, aquele que andou entre nós, nos deixou orientações. Ele é a rocha. Ele é a base. É nele que devemos enficar a nossa fé, enficar as nossas orientações, enficar a nossa vida. Tá bom? Muitos vão me jogar pedra, né? Tá bom, jogue. Ah, você é judaizante. Ah, você vive de acordo com a lei. Você é legalista. Já falei, vou falar de novo. Eu ando quase que em crise por causa disso, por causa dessas pessoas que não entendem, não estudam, são envolvidas. A base dessas pessoas é totalmente Paulo. É totalmente Paulo, não tem nada de Yahvé, não tem nada do Altíssimo, não tem nada de Jesus, não tem nada de apóstolos, não tem nada de discípulos, não existem mais os profetas, não existem mais nada, não existe nenhuma orientação que não seja de Paulo. Se não é orientação de Paulo, não serve para as nossas vidas, porque nós vivemos debaixo da graça. Essas pessoas pagarão um altíssimo preço, porque o próprio Jesus fala o seguinte: passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Nada do que está na lei, nem o mínimo adorno cairá da lei, até que tudo se cumpra. E ai daqueles que ensinam diferente, ai daqueles que fazem os outros tropeçarem, dizendo que acabou, né? Dizendo que não vale mais nada, dizendo que já está tudo anulado. Advertência do próprio Jesus. Mas, se você não acredita mais nas advertências de Jesus e somente nas de Paulo, para você isso não vai fazer a mínima diferença. Que esse vídeo tenha sido de bênção para a tua vida, tá bom? Estude a Bíblia. Se quiser, me faça pergunta no inbox, me faça perguntas nos comentários, sem problema nenhum. Você vai ver a quantidade de doutrinas, de denominações que têm as suas bases em Paulo e que quando chega em determinado... Ai, gente, e agora? Como resolver esse problema? Não, esquece isso. Vamos passar por cima disso, vamos fazer Bíblia à la carte, vamos pensar somente o que nos interessa, deixa o restante de fora. Não, as palavras de Jesus, as palavras dos discípulos, dos apóstolos não valem, só o que vale é Paulo. É isso. A base não pode ser Paulo. A base tem que ser Jesus. A rocha precisa ser Jesus. Tá bom? Fique com Deus, fique na paz. E se quiser ver as contradições entre Paulo e Jesus, procure no Google. Não me faça esse tipo de pergunta, tá bom? Esse tipo de pergunta é para pessoas que não estudam. Quer fazer um estudo? Vá no Google, vá em enciclopédia, vá em qualquer outro lugar. Mas não me faça perguntas que vão demandar fazer pesquisas e mais pesquisas e mais pesquisas. Por favor, gente, faça seu próprio estudo. Procure na Bíblia, procure nas Escrituras as orientações e as respostas para a tua vida. Não sou eu que tenho que dar resposta como uma babá que dá a papinha para o neném. Não, você, assim como eu, assim como outros ensinadores, tem a capacidade de buscar as respostas da Bíblia na própria Bíblia. Peça a Deus sabedoria. Né? A Bíblia fala, né? Peça a Deus sabedoria que a todos dá, de graça, sem nada. Deus gosta de dar sabedoria para as pessoas que buscam a Ele, né? Que querem ter mais contato com Ele, que querem conhecê-lo melhor. Vai estudar a Bíblia, em nome de Jesus, tá bom?
Fique com Deus, fique na paz. Se quiser, se puder, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo também nos seus grupos que são contra mim. Nos grupos de fofoca contra Ulisses, contra Claudian, contra o Márcio, contra o Rude, contra o Newton Carpinteiro, contra outros que ensinam Cristo, que ensinam a rocha. Tá difícil. Tá difícil. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Graça e paz.